Zaqueu por Jesus foi esse encontro revelador, né, que revela o poder do Evangelho, sabe, para transformar a vida, inclusive aquelas vidas mais improváveis. É tão legal quando a gente passa e vê aquela pessoa que você acha, rapaz, fulano está na igreja, e quando a gente fala está na igreja, quer dizer, está no Senhor, está em Cristo, tem a vida agora permeada pelo Espírito Santo. Ele agora é uma pessoa que de desequilibrada agora tem vida equilibrada. Como nós falamos, como diz o hino, que prazer no sentido de agora sim do seu amor, paz, segurança. O homem vive no estado de insegurança, de incerteza, de não saber como será o amanhã, não vai cantar como aquela escola de samba, o meu destino será como Deus quiser. Não é assim. De uma maneira, o Senhor tem em Cristo, assim como diz o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, nos dá todas as bênçãos, todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Então essa é a segurança do crente. Então essa história de Zaqueu vai nos mostrar isso, porque vai mostrar que o Evangelho, ele transforma a vida de pessoas mais improváveis que a gente conhece entre os seres humanos. Isso é possível, e quando a gente menos vê, está lá a pessoa em Cristo. Aí isso alegra, isso quebranta, e isso nos fortalece o amor de Deus em nós, porque você para e faz uma reflexão. Deus, que isso? A pessoa foi transformada da água para o vinho, e isso promove grande alegria. Zaqueu, irmãos, o nome de Zaqueu significa puro, né, ou justo, mas você vai ver que a vida dele era completamente o contrário. Ele nem era puro e nem justo, parecia uma piada o nome dele, pelo menos na vida dele. Lá vai Zaqueu, de repente a gente pode até imaginar seu Zaqueu, né, para, quem sabe, escarnecer. É como hoje, né? Eu já vi essa piada, né? Seu pai é um político, aí o garoto chora, porque a ideia de ser político é de alguém que realmente comete absurdo. No nosso país a gente sabe que é verdade. Seu juiz, hoje é juiz, né? Seu juiz, né? De repente, porque a gente sabe, irmãos, que realmente no nossa cultura, no nosso país, ser político é ser uma pessoa da pior estirpe. É uma pessoa sem confiança, é uma pessoa deslavada, é uma pessoa cínica. A gente vê na nossa Câmara de Deputados ali realmente políticos cínicos, pessoas baixas, pessoas que propõem coisas que a gente sequer imaginaria dentro até mesmo do nosso próprio país. Em tempos passados, isso jamais passou pela cabeça de alguém. Está lá o ex-ministro dos esportes, esquece o nome dele agora, propondo que seja legalizado ou aceito o incesto, o casamento entre pai e filha e vice-versa. A outra propondo a zoofilia e na maior cara dura. Olha como é que chega, é o tipo de pessoa que chega no nosso país enquanto políticos, o que vai na cabeça dessas pessoas. Assim, essa aqui, irmãos, ele era visto como uma pessoa desse tipo em razão da sua função. Então, a pureza dele estava cada vez mais afastada do Senhor. Então, a gente vê, irmãos, que aqui Zaqueu ele vai viver essa situação porque ele ocupava a função de publicano, e a sua pureza, a sua justiça se tornou uma piada relativamente ao nome dele, não correspondia a nada. E Zaqueu, irmãos, como publicano também, e enquanto coletor de impostos, era aquele tipo de pessoa visto como um traidor da pátria, porque ele vendia sua alma, seu caráter, para cobrar os seus concidadãos, seus contemporâneos. É como alguém que a gente conhece no meio, que vive a explorar
as pessoas próximas da sua própria comunidade para pegar esse dinheiro e enviar para quem não tem compromisso algum, não vai ter retorno nenhum para nós. Então, no nosso país, nós temos maus publicanos também, infelizmente, pessoas, e o que é pior, né? Algumas citam a palavra de Deus, diz que ora, né? Hoje em dia todo mundo diz que ora, né? Ora ao Senhor e tal, mas quando abre a boca para falar, a gente vê essa pessoa, não é isso que ela está falando. Ela é descarada, ela é cínica. Olha aqui o Zaqueu na vida. Então, irmãos, como é que se deu a conversão de Zaqueu? A conversão de Zaqueu deu primeiramente e certamente quando ele ouve falar de Jesus. Embora o texto nada diga de que ele tenha ouvido, ou pelo menos de maneira explícita, né, que ele tenha ouvido antecipadamente, mas diz assim que realmente, quando ele sabe que Jesus vai passar por ali, onde ele mora, o que é que diz o texto? Deus Jesus entrava em Jericó e ia passando. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos, ele não era só um publicano, ele era chefe. E era rico. Ou seja, ele não precisava de Jesus, ele não precisava viver aquela vida de pobreza que o próprio Senhor Jesus talvez vivia, né, com o mínimo possível. Aliás, é importante isso também, né, irmão? Aprender a viver, ser minimalista, como diz, né? Viver com o que nos satisfaz, com o que nos basta. Tem a pessoa que quer estar no topo do mundo, isso é perigoso. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca se fartará do dinheiro, quem ama a abundância nunca se fartará da abundância, isso também é vaidade. Então, Zaqueu estava ali e ele procurava ver quem era Jesus. Esse estímulo de querer ver quem é Jesus, irmãos, é o que a gente pode dizer que ele já havia sido tocado pelo Espírito Santo, porque certamente ele imaginava consigo que ele poderia mudar o seu estilo de vida, seus valores, ele poderia viver com uma segurança intelectual, moral, social, melhor do que aquele dia vivendo. Porque quando, vamos supor que ele estivesse passando pela rua, ele certamente ouvia o burburinho de alguém, talvez amaldiçoando, falando mal, lá vai aquele cara e tal, como acontece hoje em dia. E aí a gente vai perceber que ele estava chateado com aquilo. Ele quer mudar de vida e ele, diz o texto ali, que ele, por causa da sua estatura, e ele queria ver Jesus, e isso aí é interessante para nós, quando a gente tem mais a palavra de Deus na mente, que a palavra de Deus, o Senhor Jesus falou certa vez, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. Aquele foi enviado, que ele foi tocado, ele queria mudar a sua vida. O grande problema é que as pessoas hoje que são pobres, elas querem ter um encontro com Jesus para se tornarem ricas. Enquanto uma pessoa rica, como Zaqueu, daria tudo para ter encontro com Cristo, para não é ficar mais rico ou abandonar a riqueza, mas pelo menos ter a sua vida interiormente falando rica, porque nem todo mundo que é rico, nem todo mundo que está na fama, no mundo inteiro, é feliz. As pessoas às vezes estão no topo da fama, ser famoso, ser conhecido. Muitas vezes as pessoas terminam suas vidas miseravelmente. Sabe disso, como vida artista, vida de jogador, eu sempre falo isso. E por quê? Porque, como diz a história, quanto mais alto o palco, maior é o pombo. Quantos jogadores, quantos artistas, essa moça que agora está aí nas manchetes, quanto rolo na vida, ela se envolveu, está lá. Tem dinheiro naquela mão, vai depender. E o vexame que está passando, e o que está sendo cavado e descoberto, são coisas, irmãos, que uma pessoa em Cristo, ela chega, quando ela vem a Cristo, se converte, ela fala assim, não, eu vou fazer
assim, eu era egoísta, e a pessoa vai expor, ela expõe como testemunho de salvação para que outras pessoas não queiram entrar na mesma situação, das riquezas, de ficar rico facilmente. Então a gente está vendo essa história aí, toda hora vem à tona alguma coisa. Sabe que hoje vivia nessa situação de querer mudar de vida. E alguém poderia perguntar, por que mudar de vida? Ele estava tão bem rico, com tantas pessoas à sua volta, por que mudar de vida? Mas a palavra de Deus vai dizer que o desejo dele de ver Jesus era tanto que ele tomou a iniciativa de correr para um ponto estratégico para ver Jesus. Olha bem, muitas pessoas, ao invés de correr ao encontro de Jesus, quer apenas que Jesus venha ao seu encontro. É aquela situação do irmão Sextão, né? Vocês estão orando por mim, exatamente. Porque eles querem apenas serem abençoados com o mínimo de esforço, ou sem esforço algum. Ele quer apenas que o Senhor Jesus venha, Senhor, venha nos abençoar, venha. Ei, meu irmão, você às vezes já é abençoado e não sabe, está orando até errado. Sua oração é uma oração que não agrada a Deus, é uma oração egoísta. E aí a gente vai perceber que Zaqueu não, ele não fugiu de Jesus, ele não queria que Jesus viesse e reconhecesse ele como o grande Zaqueu, embora baixinho, né, de pequena estatura. Ele reconheceu que ele era baixo, tanto física quanto moralmente, sujeito baixo, literalmente falando, ou figurativamente falando. O que é que ele faz? Na sua baixeza, ele correu ao encontro de Jesus. Na sua pequenez física, ele precisava de um lugar alto, e ele subiu naquele sicômoro, ou figueira brava, e ali de cima, ele vai ver o Senhor Jesus. Passa. Irmãos, isso é emocionante. Alguém que apenas queria ver Jesus. Você já teve vontade de ver Jesus? Tem um hino no cantor cristão, eu não sei se é do cantor cristão, é um hino do cantor cristão que diz assim: e quando lá no céu, o que eu mais anseio ver, as pessoas, né? Diz assim que os meus parentes mais curiosos, o que eu mais anseio ver é o de Cristo. Desejo ver meu Salvador. Desejo ver meu Salvador. É um hino. Tem os dois hinos que falam isso. Então, irmãos, ele queria ver Jesus, queria perceber que era aquele homem, se apenas ao olhar para ele, ele pudesse ter a sua vida transformada. Tem pessoas que não querem ver Jesus, elas querem apenas ser abençoadas por ele, e não é por falta de fé, não, é porque não quer envolvimento com ele. Enquanto, por exemplo, o centurião, que também poderia ser considerado o inimigo do povo judeu, o Senhor Jesus admirou da fé daquele homem, porque ele acreditou que o Senhor Jesus, se apenas ordenasse, apenas dissesse a palavra, o seu criado seria curado. Aquele centurião demonstrou fé. O Senhor Jesus se admirou da fé daquele homem. Agora, Zaqueu, ele, na sua fé, ele só queria ver Jesus. Ele queria ver o rosto de Jesus. E tem, eu não sei, irmão, se você já teve essa vontade de contemplar o rosto de Jesus. Hei de ver, meu Redentor. Obrigado, João. Esse ano que diz, hei de ver, meu Redentor, hei de ver junto dele, hei de estar. Hei de ver, meu Salvador, os sinais dos cravos, hei de contemplar. Aí lá no final, no último estrofe, é que ele vai dizer, né? Olha assim, nessa pátria de esplendor, eu acho que é a última, né? Nesta pátria de esplendor, hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá, hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando amigos eu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Você não canseia ver Jesus, não? Quem anseia ver Jesus aqui? Amém. Porque se você não anseia, meu irmão, você está aí na contramão do que diz a palavra de Deus.
porque é aquele que morreu por mim, aquele que morreu por ti, aquele que foi esbofeteado, foi escarnecido, sofreu tudo que sofreu para nos dar vida. É isso que eu quero ver. Primeiro que os irmãos, porque vai ter muito, é o dia eterno, é Ele que eu recebi. Zaqueu tinha essa vontade, irmãos, por isso que ele correu para ver Jesus. E a primeira ação de arrependimento dele foi esse, dele tomar a iniciativa. Quem quer realmente ter um encontro com Cristo, quem quer ter realmente um encontro de Jesus, toma a iniciativa. Aliás, responde à iniciativa de Deus, porque a fé cristã não é uma religião do homem para Deus, é de Deus para o homem, é Deus nos buscando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito que enviou seu Filho, para quê? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus toma a iniciativa. O Senhor Jesus, ele tomou a iniciativa de passar ali por Jericó. Seria a última vez que ele passaria por ali, porque dali ele ia para a cruz, toda a situação vai desenrolar, e era a última oportunidade de Zaqueu, era a primeira e última. Se ele não visse agora, ele não teria a oportunidade de ter a sua vida transformada. Então ele vai mostrar que na sua atitude de responder à ação de Deus em amor a Ele, ele vai de encontro com o Senhor Jesus. Aí, irmãos, o que acontece? O Senhor Jesus passa ali, ele já tinha esquematizado, subir na figueira. Eu falei, vai de cima, isso quer o rosto dele. E quem é esse mestre que come com publicanos, com pecadores, como eu já ouvi falar, que conversa com mulheres as prostitutas? Para ele não tem gente ruim, ele lida bem com todo mundo. Ele não é uma pessoa que fica discriminando ninguém, mas ele abraça para transformar. Porque tem muita gente hoje em dia que diz que o Jesus, se Jesus estivesse aqui, ele ia para isso, para que ele distorcer a imagem de Cristo para fazê-lo como a sua própria imagem e semelhança. Mas o Senhor Jesus, ele não ia aos lugares para assimilar o ambiente e também ser assimilado pelo ambiente. Ele ia lá para mudar. O crente, irmão, cada um de nós, quando estivermos num lugar, nós temos que estar ali para testemunhar e não para ser como Pedro. Pedro, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, que Paulo teve que chamar a atenção de Pedro, porque Pedro, quando estava entre os cristãos gentios, ele se importava como gentio, mais dele, mais relaxado, mais tranquilo. Quando veio os irmãos de Jerusalém, da parte de Tiago, o pai Pedro começou a se comportar como judeu, como homem sério. Ele estava relaxado, estava já entrando no samba. Mas quando veio os irmãos de Tiago, aí ele percebeu que o negócio diz assim. Também, a maior parte dos irmãos do Senhor animados pelas... Não foi aqui não, nessa parte aqui não. Gálatas 2:10 em Gálatas, diante. eu estava lendo Filipenses, Gálatas. Obrigado, eu sempre boto o irmão bíblico, né? Ele vai sempre ajudar. Então ele fala assim, pelo contrário, quando viram que o evangelho... Isso aqui é o da circuncisão, né? Conheceram... Pois antes de chegarem, 12, né? Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago era meio irmão do Senhor Jesus. Ele era a cabeça da igreja de Jerusalém também. Então, quando alguns irmãos da parte de Tiago chegaram, né? Comia com os gentios, quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo que os que eram da circuncisão e os outros judeus também dissimularam, disfarçaram com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Paulo não aguentou aquilo, mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas, que é Pedro,
Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, como é que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, irmãos, a gente vai perceber que o Evangelho, ele é para nos transformar, para nos tornar influência e não ser influenciados e nem absorvidos pelos ambientes do mundo. Por isso que Pedro tomou essa dura de Paulo. Então, Zaqueu, irmãos, quando ele percebeu que o Senhor Jesus era um homem que influenciava, era um homem de mudança, ele quis ver aquele homem. E ele vai se tornar, irmãos, o primeiro publicano evangelista. Olha bem, o publicano era uma pessoa mal vista, mal amada e até mesmo odiada pelo seu povo, porque, como já falei, ele vendia-se para ser digamos, um empregado do governo romano que dominava a região da Palestina. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser o primeiro porque ele não somente recebe Jesus em casa, ele recebe Jesus na sua casa, porque Jesus disse para ele, aqui, essa depressa, e interessante aqui também para a gente aprender, é que o Senhor Jesus sabe o nome de cada um de nós. E ele sabe o que vai dentro de cada um de nós. Ele sabe como você se sente agora, o que você está sentindo. Ele sabe o que está no seu íntimo. E se você também, a exemplo de Zaqueu, veio buscá-lo com sinceridade e verdade, como disse Josué, portanto, buscar o Senhor com verdade, servir ao Senhor com verdade e sinceridade. E é isso que o Senhor sabe que vai quando de cada um de nós. E aqui, Zaqueu ele ficou tão alegre com o fato de Jesus falar que ia pousar na casa dele, que ele desceu dali, diz a palavra desceu, e ele desceu dali com muita alegria, irmão, muito alegre. Ele desceu dali depressa, no versículo 6, lá de Lucas 19, 6. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Aí agora ele vai convidar todo o batalhão de publicanos e pecadores. E vendo todos, os críticos do Senhor Jesus, como hoje também os críticos do Evangelho, também vão te criticar. Se você decidir ir ao encontro de Jesus, não somente para contemplá-lo, mas contemplá-lo para que ele possa transformar a sua vida, você está dando um passo que certamente o próprio Espírito Santo está colocando no seu coração. Então a conversão de um grande pecador, de uma grande pecadora, começa grande. Como? Ouvindo a respeito de Jesus, indo em busca de Jesus, recebendo, ou sendo primeiramente recebido por ele, recebendo Jesus na sua vida, levando-o para sua casa para a transformação de seus familiares e de seus amigos, caso não sejam transformados. E também ser um evangelista, primeiramente com a sua própria vida e depois com o seu convite. Zaqueu fez isso. Ele chama os publicanos e pecadores, por isso que, vendo isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Os críticos do Senhor Jesus falaram isso. Ele não é puro nada, ele não é mestre de nada. Olha lá, vai se misturar com quem não presta. Só que eles esqueciam, e muita gente também esqueceu, que ele era influenciador do bem, e não um absorvente que vai em todas as bandas, em todas as festas, nada muda. Ele estava ali para mudar positivamente. Tanto que a conversão de Zaqueu vai se mostrar nisso, e quando ele se levanta e diz assim: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Está vendo? Ele abre mão. O Evangelho faz com que a gente abra mão de muitas coisas, irmão. Primeiramente do egoísmo.
da desfaçatez, da insegurança. Muitas vezes a nossa tentativa de acumular muitas coisas é igual aquele acumulador. O acumulador, ele não é um problema psicológico, não é o pecado da insegurança que faz ele achar que ele mudando e tal, aquilo ali que está integrado à sua psique, aquilo ali faz parte de si, de modo que ele não pode ver aquilo sendo, quando joga alguma coisa dele fora, você está jogando parte da sua própria vida, para você ver como é que o homem se integra ao meio, às coisas, e a uma filosofia que, no caso de Zaqueu, que era o puro, apenas o torna imundo, o torna sujo. Então esse encontro com Jesus transforma o homem, irmão, de dentro para fora de uma maneira fenomenal. Então ele vai estar ali agora com aquele que é a luz, ele leva ele para a sua casa, e ele agora, nessa demonstração de verdadeira conversão, ele diz que vai dar a escola. Não, eu não preciso de tanto não. Isso aqui fazia parte da minha insegurança alimentar, da minha tentativa de conquistar as pessoas pelo que eu possuo e não pelo que eu sou de fato. Isso aí até hoje, as pessoas dizem assim. Elas não têm uma moral elevada, não têm, digamos, uma cultura, ela não tem algumas coisas que ela acha, se sente carente, ela fala, tem que ter alguma coisa para atrair as pessoas a mim. E no caso de Zaqueu, era ter dinheiro, era ter fama. Ele era o quê? Chefe dos... Então, ele não era apenas um publicano, ele era chefe, ele comandava, irmão, várias milícias da sua época. Porque o publicano, ele não era só um cobrador de imposto, não. Ele encostava as pessoas na parede. Não, você tem que pagar agora X, meu irmão. A gente faz essa história, né? Você tem que pagar agora só imposto crescendo. Então, no nosso país nós temos um publicano maior que só bota o imposto, só cria situação de multa. Ah, você multa para cá, imposto para cá. Nunca vi, meu irmão, nós vivemos num país assim. Então, o nosso publicano maior está aí. E tem muitos que acham que não, é isso mesmo. As pessoas têm que aprender. Pessoas sem capacidade de serem elas em si mesmas, né? Vai descer até ali. Mas então, irmão, a gente vai ver que por causa da sua insegurança existencial, espiritual, moral, ética, social, ele só poderia comprar as pessoas com o que possuía. E assim, hoje é assim. E aí ele convida, ao evangelista, vamos lá que o mestre, aquele que eu tanto sonhava, aquele homem que eu queria ver de todas as maneiras, ele vai passar. E é lá que ele foi. E aí, irmãos, e agora com Jesus na sua casa, as pessoas vão falar. Mas ele disse, mestre, da metade do teu, eu não preciso de tanto não. Isso foi vaidade. Eu preciso só disso. Agora também, se eu estiver devendo, eu vou pagar a pessoa 4 vezes mais, levantando, Senhor, eis aqui, estou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado, não devolver. Irmãos, quem se converte ao Senhor se ajusta na vida, primeiramente com Deus, consigo e com o próximo. A pessoa é capaz de chegar e falar para o outro, poxa, meu irmão, me desculpe, cara, olha, eu estou numa outra, sabe, eu agora estou em Cristo, você me perdoa aí, eu era tão difícil, cara, olha, e a pessoa, ela vai te desculpar, porque, irmãos, quando nós reconhecemos diante de Deus, nas pessoas, o mal que cometemos a elas, as pessoas falam, poxa, não, irmão, tudo bem. Quando a pessoa reconhece a sua sinceridade, ela te desculpa. A Bíblia diz que quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele faz com que os seus inimigos tenham paz com ele. Ela é promete. E a gente, isso é a grande verdade. O seu inimigo começa a me falar, poxa, realmente o cara não é mais
sem vergonha, enrolando. Né? A conversa dele, o cara agora está assim mudado. E a pessoa glorifica a Deus. E ela fala, realmente Deus muda a vida das pessoas. E aqui foi isso que aconteceu. A conversão genuína envolve transformação prática e visível do comportamento, né? E também nas prioridades. A pessoa deixa de ter aquelas prioridades que antes para ela era a coisa fundamental, agora já não é mais. Então a salvação de Zaqueu foi confirmada por Jesus. Jesus falou assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha, falar que alguém agora se tornou ou era filho de Abraão era uma confirmação de fé. Era dizer que, olha, não pense que esse aqui também é. Porque o publicano era agora visto, o publicano normal, que não fazia parte, mas era um renegado. Ele era um renegado. Mas o Senhor Jesus falou, não, este também é filho de Abraão. Você se lembra da história da mulher que andava encurvada, né? 18 anos, era isso ou 12? 12 anos, né? 12 anos encurvada. Jesus falou assim, não sabia que eu libertasse esta, cujo Satanás há 12 anos a escravizou. Essa filha de Abraão, o Senhor Jesus faz com que aquela mulher que andava encurvada, ele fala que ela também era filha de Abraão, para que aqueles dirigentes da sinagoga não pudessem estar rejeitando-a. E agora, principalmente, quando o Senhor Jesus endireitou a vida dela. Assim foi com Abraão. Acho que é 18. Oi? Acho que é 18 anos. 18 anos mesmo, né? 18 anos encurvada. Bom, então, a gente vai perceber que 18 anos, né? Não, isso aí não. 13, Lucas 13, 16. Lucas 13, né? 16. Então mostra que essa mulher, ela agora tem a sua vida, e o Senhor fala, ó, esta filha de Abraão, provavelmente ali, as pessoas até nem achavam ela muito, né? Mas ela era uma filha de Abraão. E aí o Senhor Jesus confirma a filiação espiritual de Zaqueu com Abraão. O nosso pai na fé, do qual também já falamos aqui. Que o apóstolo Paulo diz que todos os que são da fé são crentes com Abraão, com o nosso pai Abraão. Então nós somos filhos de Abraão, né? Porque a nossa fé começa lá em Abraão. Abraão é pai na fé de todos aqueles que creem. Então a gente percebe aqui, irmãos, que Zaqueu, ele vai se converter, ele vai demonstrar sua conversão na prática, sua transformação. E isso aqui, irmãos, para nós, nos ensina que esse poderoso testemunho da graça de Deus na vida dele é o que falta na vida de muitos que se dizem crentes, mas que não têm demonstrado isso na prática. Igrejas, irmãos, existem para todos os gostos e caprichos, mas parece que foge ao gosto de Deus. Atende o gosto, a filosofia, os entendimentos e como as pessoas querem, mas estão longe dos caminhos do Senhor. Estão longe de tomar uma atitude tal como essa de Abraão. E a gente precisa prestar atenção nisso. Porque Jesus, como ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, ele respondeu com fé a partir do seu arrependimento, da sua reflexão. Olha, minha vida eu já não aguento mais. Eu estou aqui, estou cercado de pessoas bajuladoras, de amigos falsos, pessoas que querem apenas o meu dinheiro, querem aproximação para crescer na vida. Isso aqui não é vida. Quantas pessoas ricas não vivem assim, né? Muitas das quais até dão cabo da sua própria vida, angustiados, porque a gente não sabe o que vai no coração. Somente o Evangelho tem o poder de penetrar
Assim como o Espírito Santo penetra as profundidades de Deus, penetra a profundidade da nossa mente e revela em nós o que há dentro de nós. Traz a nossa consciência, aquilo que Freud vai tentar fazer através da psicanálise. O Espírito Santo faz porque Ele é o nosso Criador. Você vai se expor, vai falar, mas quem pode trazer à nossa mente aquilo que está mais arraigado dentro de nós? Só o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele, como diz o apóstolo Paulo, Ele penetra as profundezas de Deus. Do homem, então, o que dizer, não é verdade? Limitadíssimo, apenas um ser criado por Deus, livre, tudo bem, mas que não tem condições de conhecer assim. Agora o Espírito Santo faz isso. Aí qual é a sua, digamos assim, a sua resposta à ação do Espírito Santo? Zaqueu, eu falei, vou conhecer esse homem, que ele tem a palavra de salvação, como disse Deus. Ele tem a palavra de vida eterna. É com ele que eu quero me encontrar, eu quero ver o rosto dele. A minha pergunta é, você tem vontade real, verdadeira, de ver a Cristo? Não fisicamente, mas pela fé. Você que está em casa também, principalmente. Você que ouve isso. As pessoas fazem uma imagem de Cristo, mas essa palavra de Deus não permite, né, que façamos imagem e as nossas imaginações, nada disso. E nem precisamos. Pela fé nós podemos vê-lo, espiritualmente falando, e ver a mudança que precisamos em nós, ao convidá-lo para entrar em nós e mudar em nós aquilo que nos torna impuro e injusto na presença dele. Foi assim com Zaqueu, conversão de um homem pecador, mas que ele agora tem o seu nome, valendo a pena, né? Ele se tornou uma pessoa pura, ele se tornou uma pessoa justa, e ele mostra sua justeza porque ele não está fora. Não preciso disso, só preciso do suficiente. Como diz o salmista, Senhor, só me dá o meu mantimento necessário, a minha porção de cada dia, para que eu, não enriquecendo, diga quem é o Senhor, ou ficando pobre, venha roubar e venha manchar o nome da minha descendência. Então é isso que a gente precisa entender. A nossa conversa não precisa de muita coisa, mas de uma coisa séria: sinceridade, verdade, e direcionar essa fé e nossos passos a Cristo. Foi isso que Zaqueu fez. Foi atrás, não ficou esperando, ele não impôs condições, ele mesmo foi ao encontro do seu Jesus. Amém? Amém. É uma mensagem, irmãos, que você pode pensar sobre ela, usá-la para também transformar tantas outras vidas. Para que possa se tomar um exemplo. Aqui, a vida de um grande pecador. Você não é tão pecador quanto este homem, e só o Senhor Jesus tem o poder de transformar você. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este culto que vai se findando, pela presença dos teus servos esta noite. Papai, que a transformação de Zaqueu possa a cada dia acontecer nas nossas vidas. Possamos, a Deus, ter esse encontro contigo para, Deus, transformação e testemunho da tua graça em nós. Continua, Deus, a falar aos nossos corações, que nós possamos, Pai, ter esse desejo ardente de contemplar a Ti, de ter, ó Deus, o Senhor nas nossas vidas, nos nossos momentos, a Deus, permitindo que o Senhor seja o nosso guia em tudo que passamos. Ó Deus, abençoa teu povo para que teu povo também tenha esse desejo. Que nós nunca vimos trocar o nosso momento de comunhão, de encontro contigo, ó Deus, por outras coisas, quais podemos abrir a mão perfeitamente. E despeça-nos em paz.
Nós assim choramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Muito bem, irmãos.